Podiam sair de onde estava aquele povo. Aquele que tinha lepra não podia chegar perto daqueles que estavam puros. Eles tinham que ser tratados. E somente um leproso foi até Jesus. Porque muitos não podiam sair de onde estavam. Lá de vez em quando eles até levam um prato de comida, quando se lembravam daquele leproso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, naquele tempo a lepra era uma coisa contagiosa. A pessoa que pegasse a lepra não podia se misturar com o povo. Glória a Deus. Aleluia. Mas aquele rapaz viu o Nazareno, ele viu Jesus. Ele viu Jesus sobre aquela multidão e foi até Jesus e perguntou. Jesus perguntou: quer ser limpo? Eu quero. Eu quero ser limpo. Isso muitas vezes a gente também, meus irmãos. Muitas vezes a gente estamos enfermos, estamos doentes, estamos caídos lá no chão. Mas o único que pode nos curar, nos libertar e curar é Jesus Cristo. O leproso viu que a única situação para ele era Jesus. Era buscar Jesus, era orar a Jesus, era encontrar com ele, ter um encontro com Jesus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Naquele tempo, até as paredes das casas do telhado tinham que arrancar os rebocos para não contaminar outras pessoas. Isso, como eu falava para vocês, irmão, quando dá aquele negócio nas peles, fungos, dá para sentir de longe, porque tinha que estar longe. Ele não podia estar perante de nós, tinha que estar longe de nós. E Jesus perguntou: eu quero te curar. Seja limpo. Mas Jesus, antes de tocar nele, ele ainda tinha curado. Só pela voz que ele deu perante aquele leproso, ele ainda foi curado. Aleluia. Mas quando ele tocou, ele também foi. E Jesus falou para ele se apresentar aos sacerdotes, pela lei de Moisés. A lei de Moisés naquele tempo, tu tinha que ir até o sacerdote para se apresentar, para ver que você estava limpo e curado. Depois de 7 dias, e voltava para ver que estava curado mesmo. E tinha que trazer. A lei de Moisés dizia que tinha que trazer um carneiro de 1 ano. Um carneiro de 1 ano para ser purificado, para o teu pecado pegar, sair e dar como sacrifício holocaustos. Glória a Deus, ó Pai. Aleluia. Jesus. Mas a minha palavra tem outra, vou pregar. É outra que eu vou pregar, essa aqui é só o comecinho. Aleluia. Mas a palavra em Marcos 46 fala sobre o cego. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus querido, Pai da Deus de maravilha, Deus de glória. Glória a Deus, ó Pai. Mas a palavra em Marcos 46 fala sobre a cura de... Me esqueci o nome. De Batimeu, filho de Tideu. Que ele orava todos os dias para ter um encontro com Jesus. Aleluia. Todos os dias ele orava a Jesus para ter aquele encontro. E Jesus entrando na cidade de Jericó, como de sempre, estava fazendo os milagres acontecer. Estava fazendo acontecer os milagres. Ele estava em Jericó. E Batimeu estava ali, ó, que nem um mendigo no caminho, atirado no chão. Estava atirado no chão que nem um mendigo. Porque o mendigo usava uma veste, tipo um guarda-pó, para pedir esmola. Aquele tempo de pedir esmola, assim, pegava o jaleco, pedir esmola para de noite se cobrir com ele. Mas quando ele pegou e viu a Jesus, ele viu uma grande multidão e ouviu uma grande multidão e disse, ele perguntou: quem és eles? Por que essas multidões? Essa multidão era de Jesus. Aleluia. E ele começou a clamar ao Senhor Jesus. Começou a clamar: Senhor, tenha compaixão de mim, filho de Davi, filho de José. Tenha compaixão de mim. Tenha compaixão de mim. E o discípulo de todo mundo dizendo para ele calar a boca, para ele se fechar, que Jesus estava repreendendo aquele homem. Mas ele queria ter um encontro com Jesus. Ele queria ter um encontro. Quantas vezes a gente ora, a gente clama, a gente busca para ter um encontro com Jesus?
Aleluia. Quantas vezes a gente estamos orando, buscando. E quando vamos ter encontro, a gente sai da presença dele. Aleluia. É verdade. Mas o cego Bartimeu, ele pegou e implorou: tenha pena de mim, tenha compaixão de mim. Ele clamava cada vez mais. E Jesus pediu para buscar ele até ele. Glória a Deus. Pediu para buscar Bartimeu até ele, para ele ser curado daquela ceguice. A palavra de Deus fala que ele só não foi curado, mas também foi salvo pela visão espiritual. E ainda ganhou a salvação, meus irmãos. Aleluia. Aquele cego, imagina quanto tempo desde criança estava ali esperando pelo milagre de Jesus e não acontecia aquele milagre. Muitas vezes estava ali, passava por lá, mas nunca encontrava a glória dele. Ele nunca encontrou a Jesus. E quando teve a principal, como falo você, meus irmãos, quando teve a principal honra de ver a Jesus, a multidão apenas falou que era Jesus. E ele começou a clamar: tenha pena de mim, tenha pena. Ele foi liberto, ele foi curado, ele foi. A palavra de Deus fala que ele foi temente a Deus. Ele foi um discípulo, um seguidor de Jesus. Ele ficava dentro da igreja, ele continuava no caminho, ele não largou os caminhos, porque ele foi curado, ele conheceu a Jesus, ele conheceu a verdade, ele conheceu o caminho da direção. Ele sabia que se seguisse a Jesus, ele ia ser curado. Ele não ia mais voltar com a enfermidade, igual o leproso que ele chegasse até perto de Jesus, ele ia ser curado. Aleluia. Ele ia ser curado, que ele conseguisse apenas chegar perto de Jesus. Ele conhecia o poder de Jesus. Ele conhecia o poder, o clamor de Deus naquele tempo. Porque aonde Jesus passava, ele operava, ele curava, ele libertava, ele dava o caminho, a verdade, a vida e a salvação. É verdade, aleluia. No tempo de Moisés tinha que dar sacrifício. O carneiro, meus irmãos. Mas lá Levítico fala que ele fazia isso enquanto Deus não mandou o filho dele. Enquanto Jesus não veio à terra, ele fazia o sacrifício de animais. Mas quando Jesus veio à terra, ele morreu no Calvário, ele morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele morreu por nós naquela cruz. Ele morreu para salvar nós pelos nossos pecados. Ele morreu para levar nossos pecados, meus irmãos. E Deus é fiel, Deus é fiel. Porque muitas vezes a gente está ali, ó. Igual essa noite, meus irmãos, eu chorava, eu clamava a Deus essa noite. Eu chorava muito. Peguei e falei: Senhor, eu não aguento mais de tanta dor na minha perna. Eu não aguentava nem caminhar. Eu não aguentava mais nem sentir. Eu não conseguia botar e me ver a palavra. Hoje é o culto de cura e libertação. Culto de cura e libertação. O inimigo tentou fazer de tudo. Para mim não vir até o culto. Para mim não vir pregar a palavra. Para mim não vir dar o entendimento e interpretar ela. Ele não estava deixando eu vir. Mas Deus é tão fiel. O Espírito Santo me deu mais força. Até de madrugada, fui pulando numa perna no temporal. Quase caí na escada. Podia ter quebrado a outra perna. Mas peguei, não vou desistir, vou perseverar até o fim. Porque aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, encontra. Aquele que busca vai encontrar a vitória de Deus. Vai conhecer a face, o mistério dele. Glória a Deus, aleluia. E também fala sobre a palavra de Deus. Marcos 12 fala sobre a palavra que Dirã e Miriam, que tinham ciúme de Moisés. E até por causa do ciúme, a Miriam pegou a lepra. Chegou a ficar com uma lepra, chegou a ficar com aquela doença. Porque Deus castigou. Deus cerrou o cajado nela. Porventura o Senhor não falou com nós que nem falou com Moisés? Porventura nós somos mais que não somos igual a Moisés? Por causa do ciúme, por causa das contendas, Deus veio sobre ela e deu a ira.
Aleluia. Pela lepra veio a doença, veio a enfermidade sobre a vida dela. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E Arão pegou e foi a Moisés e percebeu que ele não era ninguém, que Deus era com Moisés. Aleluia. E Arão sabia que Deus era com Moisés. Aleluia. Aleluia. Ele sabia que era com Moisés, Deus. Aleluia. Ele permaneceu Glória a e foi Deus. curado. Aleluia. Mas, meus irmãos, a passagem da lepra me explica, no meu entendimento, na direção que Deus me deu, que naquele tempo a pessoa era imunda. A pessoa não podia estar perto de nós numa igreja, não podia nem entrar no templo, nem entrar na cidade. Tinha que ficar num lugar separado, num lugar imundo, tipo um bicho, tipo carniça. Não podia estar perto do povo de Deus. Aleluia. Não podia estar perto, tinha que estar longe. Aleluia. Glória, aleluia. Tenha compaixão de mim, a tua fé, a Aleluia. fé daquele leproso salvou ele. A fé que ele tinha o salvou. Aleluia. Pela fé dele ele foi curado e foi purificado por Jesus. Ele foi salvo por Jesus porque ele teve fé. A fé dele alcançou a Deus. A fé dele alcançou a Deus. E Deus viu que procurou. Deus pegou e deu a libertação. Deus deu um caminho a ele. Eita, aleluia. Imagina, meus irmãos, aquele leproso devia ter filho, devia ter mulher, devia ter pai e mãe. E estava distante de todo mundo por causa de uma lepra. Mas ele sabia que o caminho que ele encontrasse visse a Jesus